Então vamos lá. Vamos falar de software malicioso. Bom, o que é um software malicioso? Por definição, o software malicioso é o software intencionalmente incluído ou inserido em um sistema com propósito, não é de prejudicial, né? Prejudicial ou de prejudicar o correto funcionamento do sistema como um todo. Tá? Então, é aquele software que ele é escrito de propósito para pra interferir no sistema de uma maneira não muito positiva. Né? Quais são os tipos de software malicioso que a gente tem? Normalmente a gente vai ver vírus, vermes, malwares e outros derivados. Bem? Pro Avast Beleza. é qualquer programa que tu baixa. Como é que é o... Pro Avast é qualquer programa que tu baixa é software malicioso. Mas a pergunta que eu faço é quem diz que o Avast é antivírus? O Pois é, Avast, né? o Avast é ruim de jogo. Na verdade, esses antivírus gratuitos, tanto o AVG quanto o Avast, eles já tiveram a sua época de ouro. Né? Há uns bons anos, o AVG era considerado um excelente antivírus. E aí ele foi... o desenvolvimento dele, né, não foi muito feliz, né, a continuidade do desenvolvimento. Aí o Avast a, roubou o lugar do AVG. Nesse relação a antivírus, eu sou muito parcial para um lado, porque eu sou muito fã da vida. Qualquer máquina que eu vou instalar, eu sempre boto a vida. O Avira era muito bom. Eu, particularmente, eu abandonei os antivírus, esses antivírus. Né? Durante um bom tempo, eu usei o Panda, que era muito bem, eram os três antivírus mais bem cotados. Né? Era o Panda, o Bitdefender e o Kaspersky. E hoje eu não uso, né? Mas normalmente eu recomendo o uso do Kaspersky. Né? E máquinas com Windows, assim, quando tenho, eu acabo instalando. Gosto bastante. Acho que além de não ser, de não afetar significativamente o desempenho da máquina. Né? E aí a gente vai ver por quê. Bom, professor, por experiência própria, eu digo o seguinte: nos computadores positivo, ou roda o Kaspersky ou roda o Windows. Os Mas eu dois juntos achei, não tem como. eu só escutei uma coisa, assim, duas palavras que na mesma frase elas não podem coexistir, né? Computador e positivo. Ah, pois é. É, o... é Ou tu alguma compra um coisa PC ou tu parecida. compra um positivo, né? Ou você compra um computador positivo. Não tem muito, né, o que falar. Os dois juntos não tem como. Pois é, pois é. Não, positivo, agora vamos tentar olhar. O negócio é o seguinte, né? Os caras, eles entraram para ser uma marca de massa, né? É o mais barato, nem sempre a qualidade é o foco. Agora, por outro lado, eles têm uma linha corporativa que é bem interessante. Não sei se vocês já viram os computadores high-end da Positivo, eles se igualam a computadores dos fabricantes mais bem cotados. Sim, eu esqueci agora qual é a linha. Colocaram em toda a prefeitura de Porto Alegre. Eles substituíram. Está falando Como dos Datem? eu não lembro qual é a linha que eles pegaram a linha do positivo, mas eu vi a média de preço de cada computador tá em média R$ 3.200. Uhum. Muito bons os computadores. Desempenho não Tem uma tem linha de viajar em nada. notebook deles, Essa né? linha Acho que era positivo corporativa, Master. Tinha uma linha de notes, assim, que os notes até era bem bacana, assim. Mas era só isso aí, né? Porque tu vai ver, hoje em dia ali, os caras usam até bateria de tablet nos notebooks. Né? o negócio dos caras uhum. Mas o negócio dos caras é entrar em
atacar em todas as frentes, né? Eu tenho inclusive um Master aqui, só que ele é de 2012. E tem um que saiu, e ele tem um bom espaço de armazenamento, né? E tem um que, eu esqueci o nome da linha dele, mas é que saiu esse ano que tem menos memória e também, como dizer, ele é só para estudar. Para ter ideia, a câmera dele é uma câmera em preto e branco. Já começa por aí. Então não dá para exigir muita coisa dele, não. Preto e Eu branco? tô pensando em botar um SSD para ver se salva Eu ele, nunca vi isso. mas não sei se vai adiantar, não. Preto e branco, eu nunca vi isso. Uma câmera em preto e branco. Sim, preto e branco, terrível, assim, ó, é muito bizarro. Realmente, não me lembro de ter visto. Mas assim, a gente, acho que foi em 2014 ou 2015, compraram uma leva de computador da Datem, que é uma linha alternativa da Positivo. Foi distribuída por toda a prefeitura. Cara, é a máquina que eu uso desde muito tempo. Ela nunca me deu grande dor de cabeça. Né? A única coisa que eu fiz foi botar um SSD, porque o HD era um HD de 1 tera e começou a puxar o freio de mão. Se bem que hoje em dia a salvação dessas máquinas aí, 5, 6 anos, ou talvez um pouco mais, é botar um SSD, né? O que diminuía a performance era isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tá? Quais são os tipos mais comuns de programas maliciosos que a gente tem? Nós temos os vírus, temos os vermes, cavalos de Troia, backdoors, trapdoors, exploits, downloaders, auto-routers, spam, flooders, keyloggers, rootkits. Então, essa lista ela não é completa, né? Mas esses são os tipos de programas mais comuns. Tá? E aí vamos tentar ver qual é a diferença entre um e outro. Todos eles, na verdade, são derivações do vírus original, mas com funcionalidades que são específicas e que caracterizam, que classificam esses caras. Tá? Bom, como é que funciona a infecção por um vírus? Então, a gente viu que o vírus ele é um tipo de software malicioso. Então, ele é um programa que ele foi desenvolvido com a intenção de comprometer a segurança, comprometer o correto funcionamento do meu sistema computacional. E uma coisa é fato. Por que um vírus ele é executado? Ele é desenvolvido. Vocês conseguem imaginar 2 motivos pelos quais os vírus são desenvolvidos? Bom, como toda. Até tem uma frase que popularmente dizem que é o seguinte, que passam os anos, mas o golpe sempre se moderniza, né? Desde, desde a época das cavernas, como dizem, né? O Arigó tá sempre se atualizando, né? Então não poderia ser diferente nessa área. Beleza. Mas assim, vamos lá. Você está me dizendo que é para que se possa tirar vantagem, uma pessoa tire vantagem em cima da outra. Tá? Isso. Esse ele é um dos motivos para o desenvolvimento dessas ferramentas. Então, a gente está falando de quê? De eu comprometer um sistema computacional alheio para poder ter domínio de alguma forma. Tá? E aí eu abro um leque de coisas. Mas também o desenvolvimento de um vírus, ele passa por um aspecto comportamental muito interessante. Alguém chuta? Não faço ideia. Tá? O que os caras picham aí nas paredes na rua? Muro.
A revolução, alguma coisa assim? Não. Causas sociais, alguma coisa assim, que em Se 2018 autoproclamar. invadiram a prefeitura de Porto Alegre. Não sei se o senhor lembra, professor. Quando Em 2018, aí não colocaram umas invadiram, mensagens. não. Não foi alguns computadores, pelo menos lá na SMED foi assim. Aí deixaram uma Eu mensagem acredito, política. eu Não, acredito que o seja que ao fizeram, objetivo de, tipo, provar que algo não possa ser tão seguro. Um exemplo, eu digo que o meu sistema é infalível a qualquer tipo de furo, mas as pessoas também querem provar que que existe alguma brecha no sistema. Tem gente, tem esse lado, né? Também a parte de testar eu acho vulnerabilidades do isso, né, sistema, a isso é parte uma boa da coisa e a parte consequência, ruim da Adriano, isso coisa é uma é do dinheiro. consequência. O que acontece é que existe uma necessidade de demonstração de poder, entendeu? Então, os vírus são escritos normalmente por pessoas que são, vamos lá, que têm um conhecimento bastante profundo, né? E que elas, de alguma forma, querem demonstrar que elas conseguem interferir na vida alheia. Né? Então, assim, é quase uma demonstração de poder e de força e marcação de território. Né? Claro que com isso a gente tem outros desdobramentos, né? Porque a partir do momento que eu consigo comprometer um sistema computacional, a sua segurança, e eu consigo acesso a dados, eu também posso transformar isso de alguma maneira em dinheiro. Né? Agora, o Cláudio está falando desse negócio que aconteceu em 2018. Na verdade, o que aconteceu? Tinha não vou dizer que era um erro, mas a maneira com que o sistema de publicação de notícias no site da prefeitura ele estava estruturado, ele permitia uma injeção de SQL, permitia uma SQL injection. E o que aconteceu é que os caras exploraram isso. Mas o impacto disso foi bastante pequeno, né? Porque a única coisa que se precisou foi fazer um ajuste naquele script, né? Não houve um comprometimento significativo de nenhum sistema. A única coisa é que o portal apresentava uma mensagem política, né? Realmente, eu me lembro disso. Ainda continuam estavam utilizando o Internet Explorer para abrir um programa para ver o ponto dos professores. Estavam usando o Internet Explorer do Windows 7 ainda, que não tinha mais nem o Microsoft Edge, eles estavam utilizando, era Internet Explorer mesmo. Eu não sei como é que é o programa do ponto, né? Pelo menos não o da SMED, né? Mas até onde eu sei, toda a prefeitura usa o sistema da Senior, que não precisa de Internet Explorer, né? Ele tem o cliente direto. Na época que aconteceu isso aí, foi o período que eu estagiei na prefeitura, só abria com o Internet Explorer. Com o Chrome não abria, com o Firefox, com nenhum outro navegador, só Internet Explorer. E aí, bom, era como é que eu vou dizer, como alguns falam, momentos antes da desgraça acontecer, né? Uhum. Teve um Não outro, sei um te outro, dizer do funcionamento nesse quais são as políticas, né, dentro da secretaria. Então, mas, enfim, a gente vê que, infelizmente, existe uma interferência política muito grande na parte técnica e, às vezes, acaba dando problema por causa disso. Até pela adoção de sistemas que eles não passam por um processo, eu não vou nem dizer de homologação, né, mas um processo de crítica técnica antes da aquisição ou contratação. Então, esse é um calcanhar de Aquiles de quase todo o setor público, né? Quando
o político acaba interferindo no técnico. E às vezes não, sempre o técnico não é ouvido, né? Tem outras motivações para a adoção de determinadas plataformas. Ô, Fernando, aproveitando o embalo aí que a gente está falando de software malicioso, né? Contar uma história para vocês que aconteceu hoje de manhã, né? Eu trabalho no setor de suporte, né? E a gente presta suporte para, tipo, N tipos de empresa. E hoje de manhã, cheguei no serviço e a gente estava com o telefone, botei o pé na porta, o telefone estava tocando. E a gente teve a notícia que o cliente teve o servidor criptografado. Por um ransomware lindo, maravilhoso. Exatamente. Problema do... Ele mais o tribunal, o STJ e um monte de TJ por aí. Exatamente, o clássico STJ. E grande parte disso foi originado através de uma porta de um protocolo RDP, né, o nosso famoso TS, aberto para fora, sem nenhum tipo de restrição de endereço IP ou qualquer tipo de endereço. E a gente sabe que o nosso protocolo SMB ele é tipo uma de coisa filtragem, né? meio frágil, né? Depois do nosso Anacry famoso aí. Então, né, deu ruim. É isso. Falando nisso também, domingo agora tinha a prova do CFC, que é o Conselho... Cara, a esposa de um amigo meu... A minha esposa estava fazendo... Estava fazendo 90 mil inscritos e teve um ataque cibernético. Cara, que bola fora. Ela acordou cedo, de manhã foi abrir o computador, já não entrava, não logava, era 9h30, não logava, era 10h30, não, 11 horas entrou e já não tinha mais a prova. Meu que loucura. É bem complicado, cara. Foi nos servidores da Consuplan, né? Eu acho que era a empresa que estava fazendo. Isso. O pior de tudo é que eu não sei. Nós chegamos num ponto que, assim, vamos lá, a gente está falando de segurança de sistemas desde o começo, né? O único sistema 100% seguro é aquele que está desligado, né? Uma das coisas que eu observo é que é o seguinte: para você conseguir oferecer um determinado sistema para fora, né, para eu publicar um sistema na internet, eu tenho que ter um nível de segurança bastante significativo, entendeu? Eu não posso simplesmente virar o negócio para fora e achar que ninguém vai invadir. A não ser que o sistema seja muito ruim, né? Tipo, o Cleber que estagiou aí na prefeitura, lembra do ASN ou não? Não sei se eu cheguei a ver lá, não, professor. Mas eu via cada gambiarra lá, cada coisa que, olha... É um sistema aquele de abertura de chamada. Ah, sim. Sim, com certeza. Eu sei sim. Cheguei, só não lembrava, tô associando, mas cheguei a utilizar, sim. Aquele ali, para ser ruim, tem que melhorar muito. Não, vocês estão... Mas uma das coisas que eu observo é que, assim, você conseguir botar um software público, assim, botar um acesso, um portal, tem que ter uma análise crítica muito profunda, né? Por isso que hoje estão aparecendo muitas empresas que são especializadas em cibersegurança. Inclusive o que eles chamam de os white hats, né? São os espiões, os hackers de chapéu branco, que são aqueles que são considerados os hackers éticos, né? Aqueles que são camaradas que estão interessados apenas em descobrir a falha do sistema para conseguir mitigar e não para explorar. Tá? Então, tem muita empresa surgindo justamente para isso, né? Para fazer os pen tests, né? Os testes de penetração em sistemas para ver se aquele sistema ele oferece um grau significativo de segurança.
Ô, senhor, teve Diga. um tempo atrás, lá na empresa usa o trem de micro, né? Daí teve um evento um tempo atrás aí que os caras contrataram esses caras aí pra testar As se conseguiam vulnerabilidades do sistema. exatamente, do trend aí. As empresas contratam justamente para ver a funcionalidade do. Porque, vamos lá. Assim como eu tenho, é mais ou menos como na vida real, né? Eu tenho que ter o meu exército fazendo um treinamento de combate para eu poder duelar com o outro exército. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber quais são as minhas vulnerabilidades. Essas empresas elas ajudam bastante e claro, o serviço delas é bem carinho, né? Mas o que é mais caro? Você pagar pelo serviço e conseguir ter um bom panorama de segurança ou você ter que indenizar os seus clientes por, sei lá, milhões de números de cartão de crédito que vazaram? Tem até, professor, se o senhor permitir depois, eu acho que o pessoal já deve ter passado por isso, já devem ter visto em alguma matéria aqui. Tem um jogo de uma empresa que simula segurança de dados, e aí é um jogo interativo, é bem interessante. Aí, se não me engano, é The Fuggle o nome. Eu até posso conferir aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já vejo aqui. Vamos ver. Isso, The Fuggle. Simula um aplicativo novo que um pagamentos de contas, tudo mais, apenas através da digital. E aí tem que tomar decisões. É um CEO da empresa que tem que tomar decisões. Aí tem o chefe da TI e tudo mais, o pessoal do marketing tem que interagindo. É bem difícil o jogo, mas é interessante. É bem. Eu até posso compartilhar o link, mostrar para o senhor se quiser aqui, depois compartilho com o pessoal aqui. Nossa, é que eu tô vendo pelo celular. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu. Da própria Trend Micro, eu tô vendo aqui, né? Isso. É deles mesmo, é bem legal. No final, caso tome a decisão errada, eles têm uma chama explicação. Targeted Attack, the game. Isso, tem uma explicação técnica depois do porquê, de repente, tal decisão dá errado, não dá certo no final, alguma coisa assim, como influencia. E eu achei interessante, é legal para expandir a mente, alguma coisa assim, como segmentar a rede, não poder, uma das opções que dão, mas diz tipo assim, aí depois, até dando um spoiler aqui, dando um spoiler quem for jogar depois, talvez. Às vezes pode funcionar ou não, né? Mas eu pensei da seguinte forma: se o ataque vem de dentro para fora, não adianta fechar a porta de fora se o bandido tá dentro, né? Mas não foi isso que eu encontrei eu não encontrei a resposta ainda. Joguei umas 4, 5 vezes e não consegui achar a resposta. Kleber, vou te dizer uma coisa muito clara, cara. Tu pode ter o firewall da NASA, tu pode ter o melhor antivírus do mundo, tá? Mas se tu tiver usuários que não estejam prontos para o mundo, tá? A nível isso é uma coisa que a TI, né? A nível até a parte de marketing da empresa que deve se unir, fazer informativos sobre principalmente na parte de phishing, tá? Que é uma parte, né, que mais atinge a questão dos usuários. Então, se tu pode ter o melhor firewall, o melhor antivírus do mundo, cara, se teu usuário não tiver bem informado, tu vai ter um furo. O phishing acho que é o maior problema, né? É horrível. Porque na verdade, a gente está falando de engenharia social. E engenharia social você está lidando com gente que nós vimos em outra oportunidade que as pessoas são o elo mais frágil de toda a parte de segurança do sistema. Então, exatamente. Ô, professor, eu tenho um caso real de uma das empresas que a gente presta suporte, que essa empresa foi alvo de engenharia social e através de uma engenharia social, uma pessoa se passou como o diretor do banco, né, o gerente do banco dessa empresa, foi passado para
diretora financeira, a diretora financeira foi enganada, ela passou a ordem para o estagiário dizendo, ó, pode fazer a operação com o gerente em linha, e ela transferiu 60 mil reais tranquilamente. História verídica, tá? Uhum. É bom, né? 60 mil Barbada. não resolve a vida, mas compra que é um carro. galho, né? Simples, mas compra. Aqui tem tanta coisa para fazer com 60 mil, uma coisa para Poxa, de barbada. Né? Agora, eu gostaria muito, eu luto muito com a parte de servidor de e-mails. Só uma coisa que eu não consegui descobrir todo esse tempo, qual que é o faturamento mensal de um spammer? Olha, o negócio é pesado, cara. Vou contar uma história para vocês, antes da gente falar disso aqui, mas bota no Google aí, a queda do rei do spam. Tá? Já é uma matéria bem antiga, mas eu tenho uma coisa para dizer. Esse foi meu primeiro chefe. Acharam aí? Espera aí que eu tô no telefone, vai demorar um pouquinho. Esse cara foi meu primeiro chefe. Foi o primeiro lugar onde eu trabalhei. E eu posso dizer uma coisa: o faturamento talvez não seja algo grandioso, mas que dá para resolver a vida, dá. Tá? E foi o que aconteceu com esse maluco aí. Até esses dias eu encontrei ele na rua. Depois de muitos anos. Ele continua a mesma figura. Ele foi preso nos Estados Unidos. Preso. Aliás, não. Não é o russo, é o brasileiro. Ah, tá. Era o Leni? Leni. Uhum. Famoso Leni. Não. Esse cara era inteligentíssimo, cara. Ele era formado em engenharia de telecomunicações lá na Inatel. E muito do que eu aprendi, eu agradeço a ele. Mas ele acabou se metendo com o que não devia. Mas a gente vai falar disso aqui adiante. Tá? Vamos voltar aqui para que a gente estava começando a falar de vírus. O vírus, normalmente, quando a gente fala de uma infecção, eu tenho 4 fases, né? Eu tenho a fase latente, onde aquele vírus ele está ali, né? Ele está ali infectado dentro de algum programa executável no meu computador, né? E ele passa para a fase de propagação, onde cada vez que esse programa infectado ele é executado, ele acaba infectando outros executáveis, né? Então, eu executo o programa e ele faz uma varredura no meu computador para ver o que mais que ele pode infectar. Depois a gente passa para a fase do disparo, tá? Onde eu tenho algum gatilho, ou uma data, ou um conjunto de fatores, aonde o meu vírus vai passar para a fase de execução, né? Que ele vai executar efetivamente o código malicioso ali enxertado, que pode ser para fazer um monte de coisas. Né? Quais são os tipos de vírus que a gente tem? A gente tem o vírus parasitário, a gente tem o vírus residente em memória, o vírus de setor de boot, o vírus furtivo, que é o stealth, o polimórfico e o metamórfico. Então, a gente classifica os nossos vírus de acordo com o tipo de comportamento ou algumas características que eles apresentam. Tá? O vírus parasitário é aquele que ele vai se multiplicando.
né? A partir do momento que ele é executado, ele vai infectando os outros programas, né? Outros arquivos. O vírus residente em memória é aquele que, a partir do momento que ele é executado, ele continua em execução enquanto o computador ele estiver ligado. É um problema porque esse cara que é capaz de interagir com outros programas até para capturar informações, né? Ou então adulterar. O vírus de setor de boot, né? Esse aqui é um vírus complicado porque ele infecta uma área reservada do disco, que cada vez que eu ligar a máquina, ele vai ser executado. Tá? É muito difícil eu conseguir fazer uma desinfecção desses vírus de setor de boot, a não ser que eu utilize uma inicialização para uma mídia externa. Tá? O vírus furtivo é aquele que é de difícil detecção, porque ele se utiliza de técnicas bastante refinadas para se esconder dos programas antivírus, né, para dificultar a detecção. Tá? Me lembro que lá pelos idos de 2007, 2008, tinha uns vírus bem complicados de detectar. Eram poucos antivírus e pareceu assim uma leva, né? Eram poucos antivírus que conseguiam identificar. Depois se desenvolveram as técnicas de detecção e aí esses caras ficaram em off. Né? E aí a gente tem dois tipos de vírus que são bem interessantes, que é o vírus polimórfico e o metamórfico. Por que polimórfico? Né? O refinamento do código desses vírus ele é tão grande que o mesmo vírus ele pode se apresentar em formatos diferentes. Então, o polimórfico ele apresenta um determinado código, né, em um arquivo infectado, e no outro esse código é diferente, né, apesar de causar o mesmo efeito. Então, é um vírus que ele sofre um tipo de mutação, tá? Que fica difícil de identificar qual é o grau de infecção nos meus arquivos. E o metamórfico, ele é uma evolução do polimórfico, porque o metamórfico, a cada infecção, ele se reescreve totalmente diferente. Então, é uma espécie de polimorfismo muito mais avançado, muito mais refinado. E aí que começam as dores de cabeça do pessoal que desenvolve ou que trabalha que desenvolve software antivírus ou que trabalha na parte de segurança. Tá? E a gente tem dois tipos de vírus que são bem específicos, que o primeiro, que surgiu lá no começo dos anos 2000, que eram os vírus de macro, tá? Porque com a disseminação do uso do Office e dos recursos que eu podia utilizar para interagir com os documentos através das macros, né, em VB, apareceram, lógico, né, que códigos maliciosos que se comportavam como um vírus. E aí era um problema. Né? Tanto é que na versão 2003 ou na 2007 do Office, ele vinha com as macros desabilitadas, né, por padrão. Se você quisesse executar, você tinha que ir lá e autorizar a execução de macros naquele documento. Né? E vírus de e-mail, né, que esse aí, de uma forma ou de outra, ele desde o começo da utilização do e-mail enquanto ferramenta de comunicação, ele existe. Então, de maneiras diferentes, né, com técnicas diferentes, eu tenho o meu vírus de e-mail. Beleza. Qual é a diferença de um vírus para um verme? O verme ele é um tipo de vírus que ele tem capacidade de se propagar pela rede. Tá? Eu posso, tanto de várias formas, tanto usando recursos de e-mail, e aí eu posso mandar um e-mail mesmo, ou eu posso tentar um tipo de infecção através de servidores de e-mail, ou então
outros serviços que permitam a comunicação remota, né? E eu consigo fazer a execução desse código de forma remota. E, além disso, eu também tenho capacidade de realizar um login remoto, né? Nas máquinas infectadas. Então, essa é a grande malandragem do Worm, né? Ele consegue se propagar de uma máquina para outra sem muita interação. O primeiro Worm, né, que apareceu foi o Morris, lá de 1988. Tá? Esse cara foi um horror, assim, porque ele infectava máquinas com Unix. Né? Então, claro, ele foi executado dentro de um ambiente controlado, mas, de repente, aquilo ali se tornou tão grande que eles tiveram que mudar a estrutura com que o Unix tratava alguns serviços. Tá? Depois, nos anos 2000, a gente teve alguns worms bem significativos, o Code Red, o Linda, o Maidum. Tá? E, se eu não me engano, o Maidum era aquele que desligava o Windows do nada. Vocês que me ajudem aí. Eu me lembro que ele infectava um processo do Windows e era um horror. Né? Eu me lembro que eu estava na URGS nessa época e era um saco. Eu tinha um notebook com Windows XP, eu acho. E estava trabalhando, daqui a pouco aparece assim, sua máquina vai desligar em 1 minuto, né? E aí bloqueava mouse e teclado, não tinha o que fazer. E aí tudo que você tinha escrito, se não tinha salvo, azar. Tinha. O bom é que, assim, em pouco tempo já saiu uma ferramenta que era uma atualização do Windows, que ele bloqueava a execução remota lá. Era um RPC que tinha ficado aberto. Algum de vocês aí, um pouco mais de idade, lembra desse cara ou não? Nesse período eu ainda, vamos dizer que eu era mais pobre do que eu sou hoje, professor, então não tinha tanto contato. Tá, eu já tinha curso de informática da Data Control. Eu fui ter contato com o vírus, assim, entre aspas, lá em 2008, o Conficker, onde eu estagiava lá, eu estagiava na Polícia Civil, e aí eu ouvi falar desse vírus do Conficker. Mas o Conficker é lá de 2008, né? Sim, sim. Agora, a gente tem tido aí, mas a gente tem tido essas infecções aí desses me deu um branco agora, estava falando. Só tava falando dos vermes. Não, mas eu estou falando esse que infectou o TJ aí. Esses softwares, esses hijackers, né, esses softwares que sequestram dados, eles são também um tipo de worm, né, que eles se propagam na rede usando algum tipo de algum recurso de comunicação, né, e depois eles executam e eles se conectam, ou eles permitem a um invasor se conectar naquela máquina de uma forma direta ou indireta. Tá? E aí vocês estão dentro d'água, né? Porque se não pagar o valor que é pedido lá pelo resgate, né? Ou os caras pagam tudo, ou então aí alguns eles simplesmente vão multiplicando o valor pedido. Se você pagar uma semana é 10, se demorar mais uma semana é 15, e assim vai, né? Então, infelizmente, a gente está num ambiente bastante de risco iminente, né? E com técnicas cada vez mais refinadas
para fazer algum tipo de interferência nos sistemas e nos dados de forma remota. Bom, vamos lá. Quais são as características de estado da arte dos vermes, né? Então, o que ele precisa ser para ele ser um excelente verme? Ele precisa ser multiplataforma, ou seja, em qualquer tipo de sistema operacional, de processador, né? Em qualquer ambiente ele tem que ser capaz de se executar, né? Ele tem que ter o recurso de multiexploração, então eu tenho que não só explorar um determinado serviço, né? Ou uma determinada vulnerabilidade, mas eu tenho que esse cara, ele para ser bom, ele tem que explorar tudo que ele conhece, né? Até para permitir que ele se propague. O espalhamento tem que ser ultra rápido, né? Normalmente esse cara ele tem que ser de preferência polimórfico, mas se for metamórfico, melhor ainda, tá? Ele tem que buscar a exploração de veículos de transporte, seja com e-mail, seja com um sistema de mensagem instantânea, seja uma chamada de procedimento remoto, seja um acesso não autorizado, né? A exploração de um erro de autorização de acesso de algum serviço remoto, o RDP é um candidato sempre, né? E a exploração do dia zero, que é o Zero Day Exploit. O que é a exploração do dia zero? Falando como leigo aqui, Eu acredito que a exploração do dia zero seria tipo a análise de campo, tipo um auto-discover do que tem no terreno para ser feito. Acredito eu. Não. tipo uma bomba relógio. Exatamente. A exploração do dia zero é o seguinte: eu me propago, eu infecto o sistema, mas eu fico o mais incógnito possível. Por quê? Porque no dia zero, ou seja, eu tenho uma data e uma hora para disparar aquilo, tá? Para que esse cara comece efetivamente a ser executado ou a interferir em sistemas. O que acontece? Eu já me espalhei, infectei um monte de sistema, ninguém se deu conta, e a hora que eu viro a chave, o impacto é um horror. Tá? Que foi o que aconteceu com esse último ransomware que rodaram aí nos TJ. Tá? Criptografaram um monte de coisa. Então, o que aconteceu? Estava tudo tranquilo, ninguém tinha se dado conta de nada. O cara virou a chave, pum, começou a explodir em um monte de lugar. Tá? E isso causa um frenesi, porque fica todo mundo assim, opa, e agora, o que a gente faz? Né? É uma dor de cabeça para todo administrador de sistema. Beleza. Quais são as contramedidas que a gente tem para esse tipo de vírus? Né? As técnicas antivírus, elas são basicamente detecção e remoção. Então, eu tenho que ter um mecanismo, uma maneira de garantir, de fazer uma varredura nos meus arquivos, nos meus sistemas, e garantir que eu não tenha nada, e entendo alguma coisa, eu tenho que ter um mecanismo de inoculação, né, de remoção desse vírus. Durante a história da computação, a gente viu 4 gerações de antivírus que surgiram. Né? A primeira é aquela do simples escaneamento, onde se identificavam quais eram os códigos dos vírus, né? O que o vírus ele enxertava, né, nos arquivos que ele infectava, e ele fazendo a varredura e identificando esses pedaços de código espalhados, ele simplesmente removia. Então, esses foram os primeiros antivírus.
O problema é que os vírus também começaram a ficar um pouco mais refinados. E aí a gente passou a ter, na segunda geração, os scanners ou scanners. E agora, provavelmente, né, como é um anglicismo, em português ficaria scanners. Né? Mas o scanner heurístico, ele consegue olhar para o código e identificar se aquele código ele faz alguma função, ele realiza alguma função no sistema estranha, fora do padrão. Então, eu tenho um refinamento no mecanismo de varredura do sistema. Tá? Depois, a minha terceira geração de antivírus, ela deixou de ser somente um scanner. Quem é que usou aqui o McAfee ou o Norton no tempo do disquete de 5 1/4? Esses... Alguém usou aí? Tem mais experiência? Só de vista, né? Meus amigos, na época da internet de escada, usavam. Internet a tambor? É, internet a lenha, usavam. Esses caras, o que você fazia? Tinha o software antivírus, você executava, ele fazia a varredura, limpava se for o caso, e acabou. Tá? Só que o que aconteceu? A disseminação desses vírus e o estrago que eles começaram a fazer nos sistemas foi cada vez maior, que se identificou a necessidade de ter um sistema residente, né, um sistema proativo de varredura. E aí os antivírus eles começaram a ficar residentes em memória e controlando o que todos os programas faziam. Claro, o antivírus começou a virar um problema, por quê? Porque ele começava também a consumir recurso computacional. Tá? E esses caras, eles então interceptavam uma atividade suspeita, um vírus tentando se replicar, né? Algumas vezes eram detecções errôneas, né? De repente era um programa mesmo que estava tentando gravar um arquivo, mas pelo menos eu já tinha uma maneira de refinar a segurança do meu equipamento. E a quarta geração de antivírus, que é onde a gente está, é o de proteção completa. Então, o meu antivírus ele faz varredura dos programas que são executados, né? Ele faz varredura de tráfego, de entrada e saída, né? Ele faz varredura de interceptação de recursos do sistema, enfim. Né? Então, hoje, o software antivírus ele é bastante refinado. Eu tenho uma conjunção de recursos bastante grande. Tá? Por isso que a gente considera software de proteção completa. Inclusive, alguns antivírus eles têm um banco de senhas, né? Você cadastra suas senhas lá e ele criptografa aquele negócio e, de certa forma, ele interage com os sistemas web, por exemplo, né? Sistemas online, e você não precisa digitar senha e evita que as suas informações sejam capturadas de alguma forma. Tá? Desculpa. Beleza. Bom, para a gente ter um sistema 100% seguro, quer dizer, 100% não, mas 99% seguro, eu comecei a ter que desenvolver técnicas avançadas, né, para lidar com esses softwares maliciosos. E aí a gente tem algumas coisas assim muito refinadas. Né? Por exemplo, tem um negócio chamado de decriptografia genérica. Tá? O que se faz? Todo o programa potencialmente propenso a ser infectado, tá? Eu passo ele por uma quantidade significativa de algoritmos de cifragem e decifragem, tá? Para verificar se eu não tenho alguma um código malicioso criptografado inserido dentro daquele programa. Tá? Então, por isso que o nosso software antivírus ele começou a consumir recursos furiosamente, porque eu tenho
complexidade, tá, do tratamento, da proteção antivírus começou a tomar uma dimensão enorme. Tá? Depois eu tenho a técnica do sistema digital imune, ou quase imune, né? Onde o meu sistema ele consegue identificar chamadas estranhas, né? E aí o meu sistema como um todo, tanto o conjunto de hardware, firmware e sistema operacional, consegue identificar que eu tenho, que existe algum programa tentando realizar alguma operação estranha. Tá? Eu não sei se vocês lembram, uns bons anos atrás, algumas placas-mãe que vinham com um sistema antivírus, né? Aí, às vezes, você tentava particionar o disco, ele travava tudo, dizendo que um programa está tentando acessar o setor de boot. Tá? Então, são soluções nessa direção, onde eu integro hardware e software, né? E eu faço com que eles observem com um pouco mais de critério o que os programas estão tentando fazer com os recursos disponíveis. E software de controle de comportamento. Muita coisa disso aqui é implementado em sistemas que são críticos para a segurança, como, por exemplo, o que vocês acham que um software de controle de comportamento, onde que ele é implantado? Controle de comportamento? Isso é fácil. Onde é que um software de controle de comportamento ele faz diferença? Geralmente todo vírus, todo programa, ele vai solicitar autorização, pelo menos com o Windows é assim, né? Solicita que vai mexer no HD. Ó, vou instalar no HD. Não, mas pensa, qual é o sistema, qual é o tipo de sistema que um software de controle de comportamento ele é muito importante? Tipo de sistema. É um negócio que vocês usam no dia a dia. Vamos lá. Eu tenho que me prevenir de um ataque, seja ele de vírus, ou qualquer coisa. Então, eu tenho um sistema que ele controla o comportamento das interações. Qual é o tipo de sistema que no dia a dia a gente vê isso? Ninguém? Ele faria um mapeamento, né? No caso. Vendo qual... Mas onde é que isso é interessante? Qual é o tipo de instituição, qual é o tipo de sistema onde eu implanto boa 06? Banco. Quantos de vocês já tiveram, ou algum parente conhecido, tá, teve um cartão bloqueado ou uma transação bancária negada por ela parecer estranha, por ela estar fora do padrão? Ah, sim, eu já tive tipo, se tu tentar passar 2 vezes a mesma compra, assim, em seguida, já não dá certo, já. Ele já acusa que tu tá fazendo algo, digamos, ilícito, né? É um software de controle de comportamento. Então, o que ele faz? Ele aprende como o usuário, ou como ele cria, ele estabelece padrões, tá, de execução, tá, ou de interação do usuário ou de outros sistemas, e eu consigo... e esse cara, ele consegue estabelecer alguns critérios para entender o que é normal
o que é estranho e o que é muito estranho. Tá? Então, por exemplo, se eu for viajar, tá? Num final de semana, aí o banco vai ver que eu abasteci às 9 horas da manhã num posto na saída da cidade. Eu abasteci 4 horas depois, não, 3 horas depois, num posto a 280 quilômetros da minha cidade. Depois, mais 200 quilômetros, eu abasteci novamente. Tá? O sistema entendeu que eu viajei. E aí, na última cidade, ou nas proximidades de onde eu usei o meu cartão para abastecer a última vez, vai ter uma compra, né? Vai ter um pagamento de um restaurante, de um mercado, ou alguma coisa do tipo, um hotel. Tá? Então, o sistema consegue entender que, opa, meu cliente viajou, tá, ele saiu daqui, pá. Ele consegue fazer esse mapeamento. Tá? O cartão de crédito é internacional, está autorizado para compra estrangeira. Se eu comprar uma passagem, tá, com o meu cartão e fizer uma compra no aeroporto de destino, é bem provável, não vou dizer porque, mas é bem provável que ele vai entender que você viajou. Então, qualquer compra que você realizar, tá, naquela região e coisas que estejam dentro do seu padrão de consumo, né, e até dos custos, elas vão ser consideradas normais. Então, compras... E aí, quando tem uma compra que foge, tá, do seu uso de cartão normal, ele vai levantar uma luz amarela ou até mesmo uma luz vermelha. Então, por exemplo, há uns 2 meses, um amigo precisava de uma peça para o carro dele, um carro importado, e não conseguia. Quer dizer, conseguia no Brasil a um preço absurdo. Então, entrei num site lá alemão, achei a peça do carro que eu precisava e fui fazer a compra para ele. Apesar de tudo bonitinho, eu não conseguia fazer a compra. Estava a compra bloqueada. Liguei para o cartão de crédito, aí respondi aquele monte de perguntas e falei, olha, estou tentando realizar uma compra no site tal, tá? É uma compra quente. Quantas vezes o senhor vai realizar essa compra? Falei, uma única vez. Então tá, então nós vamos fazer uma liberação para que o senhor realize este único pagamento até o dia tal, né? Aí me deu mais um dia. Então, esse software de controle de comportamento, a gente vê eles funcionando em instituições bancárias, mas eu também tenho isso implantado em outros ambientes. Indústria, por exemplo, se eu tenho um nível de mecanização muito grande, eu tenho sistemas de telemetria das minhas máquinas, né, de gerenciamento, e se alguma delas apresentar um comportamento estranho, o meu software ele vai, de alguma maneira, ou ele vai bloquear aquilo ali, ele vai parar tudo, né, e vai me gerar um alerta, né, ou então ele vai tentar interagir de alguma forma. Vocês lembram há uns anos, eu não me lembro, a idade é uma desgraça, mas há uns anos os iranianos estavam enriquecendo urânio, né, para uma pretensa usina uma usina nuclear, e todo mundo queria saber se a usina era quente mesmo, né, ou se era só enrolação para o desenvolvimento de armamento nuclear. E Sim, aí, sim. vocês lembram dessa história, né? É recente. Não é tão recente, não. O fim, na verdade, foi recente. Vamos dizer assim, relativamente recente. Vou ter uns 4, 5 anos, talvez, né? Essa usina, ela era totalmente desconectada. Os sistemas eles eram isolados, não existia nenhuma conexão de rede. Só que esse sistema foi infectado. Como?
Alguém se lembra disso? Sim. Como? Através de um pendrive, né? Exato. E eles O acusaram cara, os israelenses de terem planejado isso. os caras usavam um pendrive para fazer a coleta dos dados e jogar para o sistema de acompanhamento, né? Um sistema de gestão para poder. E aí conseguir. Imagina, a pergunta é: quantos pendrives foram infectados para isso? Será que um de vocês não teve um pendrive infectado por esse software malicioso? Pode ser, porque o que acontece, a impressão que dá, com certeza, para dar certo esse plano, eles desenvolveram o software justamente para fazer aquilo, né, não levantar suspeita. Ele Exatamente. E aí não, no computador do Fernando, lá com o pendrive, espetava e aí via que não tinha nada de usina e ficava ali. Né? Via quais eram os programas que eram, ou quais eram os documentos, quais os dados que se tinha ali, e simplesmente o software não fazia nada. Então, vocês vejam só que segurança cibernética é um assunto sem fim. Tá? Não tem fundo. como eu falei também, Israel é especialista nisso, né? Outra vez que estavam atacando estavam sofrendo um ataque cibernético, eles jogaram um míssil na torre dos hackers. Fizeram, fizeram o que às vezes é recomendado, né? Deu tá sofrendo um ataque, não sabe onde é, ou mais ou menos sabe, interrompe a camada física, né? Exatamente. O israelense é especialista nisso. Né? Tem que tirar o chapéu. Os caras são muito bons. Mas em termos de software malicioso, eu acho que ninguém ganha aquela região dos países da antiga União Soviética. Rússia, Ucrânia, Polônia. Tá? Sempre aparece um maluco daquela região lá que o cara tem um conhecimento diferenciado. E acaba usando para o mal, né? Sim, até fugindo um pouco do assunto aqui, professor, eu assisti, no fim assisti o filme aquele que a gente comentou semana passada, o Jogo da Imitação, e, Sim. e aí um comentário que fizeram num dos fóruns que eu participei, que a NASA, uma das teorias da conspiração, não sei se é verdade, até citaram nomes ali, que a NASA foi construída por nazistas, né? Eu sigo uma página lá, Iconografia da História, e aí mostrou Sim. que os oficiais alemães que não tinham serventia nenhuma, não tinham nenhum conhecimento, foram executados. Agora, quem tinha conhecimento técnico recebeu um tipo de anistia e foi trabalhar para os Estados Unidos. Porque a máquina Enigma já era algo muito avançado, né? Por exemplo. Essa, né, isso que você está dizendo não é nada que não seja de. Eles até não foram executados, né, mas eles foram julgados. O que aconteceu? As cabeças pensantes que desenvolviam tecnologia, elas foram disputadas, né, pelos russos e pelos americanos, até para que se desenvolvesse tecnologia militar, né, para esses países. Porque os alemães eles desenvolveram tecnologia num ritmo que país nenhum, né, tinha condições. O Guilherme postou ali, né? Tem um Stuxnet, um worm projetado para atacar o SCADA. Tá lá. Na verdade, o SCADA ele é um protocolo de gerenciamento de
utilities, né, de padrão industrial. Tanto é que lá no Banrisul, o monitoramento do data center é todo com escala. Tá? O que a gente estava falando? Assim, e os alemães, por exemplo, no final da guerra, eles já tinham um avião a jato pronto, já desenvolvido, pronto para fabricação. Coisa que nenhum outro país tinha. Então, os sistemas de propulsão de foguete e outras coisas já se tinha um monte de recurso desenvolvido, coisa que nem americano nem russo tinha. Então, o que aconteceu? Essas cabeças elas foram tanto para os Estados Unidos como para a Rússia, e essas agências de desenvolvimento tecnológico, como a NASA, por exemplo, elas se utilizaram desses caras para o desenvolvimento de propulsão a jato. Ele explodiu um conhecimento que um engenheiro alemão, que era o me falhou aqui o nome do cara. Que nos anos 40 o cara já desenvolveu um sistema de propulsão, né, que é utilizado nas naves espaciais até hoje. Werner von Braun. Esse era o cara. Tá? Werner von Braun era um engenheiro que foi um engenheiro-chefe no desenvolvimento de sistemas de propulsão a jato. Tá? Então, esse cara, ele foi para os Estados Unidos e ele foi o elemento central do desenvolvimento de todos os veículos autopropulsados da NASA. Né? Inclusive os projetos do... Se não me engano, o X-2, ele estava envolvido nos sistemas de propulsão e outras tecnologias, né, avançadas para a Terra. Então, eu recomendo vocês darem uma procurada, que o Werner von Braun, até agora vamos falar um pouco de teoria das conspirações, ele dizia, né, que numa entrevista, ele dizendo que quem tinha ajudado, quem tinha ensinado, né, a desenvolver tecnologia, tinham sido eles, e apontou para cima, né, e todo mundo até hoje ficou num frenesi. Será que ele estava falando dos alienígenas, né, que teriam auxiliado no desenvolvimento tecnológico? Então, fica aí a dica. Bom, falando agora também de software malicioso, a gente tem softwares que são desenvolvidos para comprometer sistemas. Então, dentro desse princípio, né, que é afetar o funcionamento, degradar o funcionamento do sistema, interferir no funcionamento dele, eu tenho o que a gente chama de ataques de negação de serviço, ou denial of service. Tá? Esses ataques, eles têm por objetivo indisponibilizar um dado serviço, normalmente um serviço remoto. Tá? Então, eu tenho lá um servidor web, por exemplo, que está funcionando, está provendo dados, né? Eu estou fornecendo recursos para os meus usuários, e aí um atacante, um pretenso atacante, ele vai querer indisponibilizar esse serviço de alguma forma. Tá? Então, o que se faz? Todo o sistema computacional ele tem uma quantidade finita de recursos, ou seja,
eu consigo atender simultaneamente, vamos lá, um servidor pequeno consegue atender os usuários. A partir do momento que eu começar com a centésima, quinquagésima, não é, cinquecentésima, é isso? É, cinquecentésima primeira requisição, ou seja, minha requisição de número 501, o meu sistema já vai ter dificuldades de atender. Vai começar a apresentar um comportamento indesejado, seja de lentidão, né, ou seja de indisponibilidade de atendimento a uma determinada requisição. Então, o meu atacante, o que ele faz? Ele se utiliza de maneira espúria, né, desses meus recursos. E ele cria um conjunto de requisições que elas são requisições não legítimas. Tá? Então, não é um usuário que está ali tentando acessar. Não é a Black Friday lá que vocês não estão conseguindo botar o negócio no carrinho porque está todo mundo querendo comprar lá o Galaxy S20. Tá? Que está com 50% de desconto. Não, é um monte de requisição que ela tá indisponível, que não são usuários mesmo tentando acessar um sistema, são requisições geradas artificialmente para que o meu sistema não consiga atender, para que ele fique indisponível. Esses ataques de negação de serviço, eles são executados normalmente de forma distribuída. Né? Então, por isso que a gente fala de Distributed Denial of Service. Tá, mas qual é a diferença do DOS para o DDoS? O ataque de negação de serviço normal, ele era gerado por um único equipamento fazendo um conjunto de requisições não legítimas para um único sistema. Tá? Então, eu tinha um cara atacando e ele conseguia gerar uma indisponibilidade. Só que o que acontece? Ficou muito fácil de eu impedir esse tipo de ataque. A partir do momento que eu estou vendo que vem 300 requisições de um único atacante, eu simplesmente bloqueei esse cara. Né? Recebi 100, eu corto. Então, os meus sistemas de detecção de ataques, né, e de mitigação, eles começaram a ficar mais desenvolvidos, né, mais eficientes para lidar com esse tipo de ataque. Só que aí o meu atacante se desenvolveu. Né? Ele começou, então, a utilizar um conjunto de equipamentos distintos que eu misturo no meio de requisições que são legítimas, e aí eu não tenho como bloquear um conjunto enorme, né, de requisições sem saber qual que é legítima e qual que não é. Tá? O problema é que para eu identificar se uma requisição é legítima ou não, eu tenho que deixar que ela venha e ver o que vai ser solicitado. Né? Só que a partir do momento que eu recebi a requisição, eu já estou consumindo os meus recursos. Tá? Então, normalmente, como é que funciona um ataque de negação de serviço distribuído? Normalmente, eu tenho um equipamento que ele é configurado para ser o controlador, tá? E eu tenho um software que ele pode se propagar de N maneiras, ele pode ser um worm, ele pode ser um vírus normal, né? Ele pode ser um scriptzinho, né? Ele pode ser um monte de coisa. Mas eu infecto um conjunto bastante grande de computadores, tá certo? E esses computadores infectados, eles informam esse controlador. Então, eles se comunicam com esse controlador aqui, tá? Dizendo que estão prontos para o serviço. Então, por isso que a gente chama de zumbis, ou então de robôs, né? Ou então de bots. Então, eu crio uma rede, uma botnet, né? Ou uma zombinet, de equipamentos que estão infectados e sob controle, né, de um determinado atacante. E esse camarada aqui, ele pode gerar tráfego de forma distribuída, né, e
de equipamentos que são, né, de certa forma, de usuários legítimos. Tá? Então, isso aqui é um problema muito grande. É muito difícil. Normalmente, quando eu tenho um ataque de negação de serviço, esse cara simplesmente ele bloqueia e não responde mais ninguém. Tá? Então, ele se fecha e fica esperando passar. Se você for israelense, você lança um foguete lá na torre e está tudo certo. E resolve rapidinho. E eu tenho dois tipos de ataque de negação de serviço. O ataque de negação de serviço direto, onde eu tenho os meus computadores, eles estão sob o controle de um determinado equipamento que o atacante vai usar para controlar, ou então eu tenho um negócio que é pior ainda, né? Que é o ataque. Então, na verdade, eu tenho o meu atacante, ele compromete um conjunto de máquinas que compromete que controla, né, por sua vez, um conjunto maior ainda de máquinas infectadas, certo? Então, eu tenho dois níveis de infecção. E, consequentemente, eu crio uma árvore, né, que me dá um conjunto de recursos prontos para atacar o meu recurso computacional vítima bastante grande. Né? Por exemplo, aqui eu tenho um atacante que ele foi lá e comprometeu 10 máquinas. Cada máquina dessa aqui tem um link de 1 giga. Tá? E o meu atacante só tem 1 megabit de conexão. Essas máquinas aqui, elas controlam outras 400 máquinas, né, amplificadas, ou seja, 400 máquinas que têm um conjunto de links, né, estabelecidos com essa camada intermediária. Então, a partir do momento que eu uso tudo isso aqui para disparar contra a minha vítima, eu amplifiquei de uma forma absurda, né, o número de requisições e o volume de tráfego gerado em direção à minha vítima. Tá? Então, por isso que a gente chama por reflexão, porque eu tenho uma camada a mais, eu comprometo um conjunto de equipamentos, né, que vai controlar um outro conjunto de equipamentos que estão comprometidos para realizar, então, o meu ataque de negação de serviço distribuído na minha vida. Tá? Bom, tranquilo até aqui? Firme? De boa. Sim, sim. Interessante. Bem interessante. Muito interessante. Esse assunto é bem divertido. Tá? E ele é um assunto bastante grande. Uma coisa que eu tenho que eu vou propor para vocês. Vocês já usaram o Kali Linux? Sim. Já. Usaram de verdade? Já usei, já. Tá? Para quem não conhece, o Kali Linux é uma distribuição de Linux que ela vem com um conjunto enorme de ferramentas de segurança, né? Seja para exploração de vulnerabilidades de sistema, né? Ferramentas de ataque, enfim, né? Um monte de ferramentas de detecção de intrusão, ferramentas forenses. É muito legal. Eu não me lembro agora se ele vem com alguma ferramenta de ataque de negação de serviço. Tá? Mas há alguns anos, o pessoal disponibilizou 2 ferramentas muito interessantes. Tá? Uma chamada LOIC, que é o acrônimo de Low Orbit Ion Cannon, e eu tinha depois a evolução, que era o ROIC, que é o High Orbit Ion Cannon. Essas 2 ferramentas, elas são ferramentas de negação de serviço, tá? Que
é bem legal vocês peguem um Linux aí com Apache ou com Nginx e usem essas duas ferramentas aqui, tá? Para fazer teste. Pode ser na máquina virtual mesmo, né, professor? Pode. Mas Eu vou tentar. isola a VM. Tem que tem que botar limite de processamento na VM que vai ser a vítima, tá? Senão pendura o sistema. Eu botei 256 MB, bem baixinho, bem. Não, mas não é de memória. Ele tem ali um limite de processamento. Ah, sim. Então tá bem curtinho aqui. 256, 8 GB. Deixei pro padrão. Deixa eu ver aqui, cadê? Ou 512. Pô, a gente pode fazer um teste no site no ar, né? Os sites mais... Vamos lá, mais sérios, pelo menos, eles já têm alguma ferramenta para evitar. Porque essa ferramenta é bastante antiga. O Like e o ROIC, eles são de 2012, 2013. Não que eu estava dando aula no Senac ainda, quando apareceu, e a gente fazia uns testes bem legais. No VirtualBox, quando vocês vão ali em configuração, tá? Eu tenho ali um sistema processador, tem ali restrição de execução. Tá? Eu recomendo vocês baixarem de 100%. Joga lá uma restrição de 60% ou de 80%. Tá? Justamente porque pode pendurar com força a máquina. Esse é um laboratório divertido de fazer. O Kali Linux também, assim, proposição de cenário. Pega aí um CentOS 6 ou 7, ou até um Ubuntu mesmo. Tá? Instala qualquer coisa. Instala aí um servidor web simples. Tá? E peguem essas ferramentas do Kali e também o Loic e o ROIC, que estão disponíveis no GitHub. No SourceForge. Vou passar o link para vocês. E comecem a disparar contra esse servidor aí. Os caras estão vendo um monte de filme. O projeto Blue Book. Esse é bom. Eu tenho um outro... É do History esse, né? Mas tinha um outro, cara, que era de desenvolvimento tecnológico. Antigo ou recente? Não me lembro. Não, antigo. Eu sou velho, né, cara? Eu lembro das coisas velhas. O History até antigamente, não sei se agora, faz tempo que eu não acompanho, ele tinha muita coisa boa, mas depois que eles colocaram o Leandro Narlock para contar uma história lá do Guia Politicamente Incorreto, para mim perdeu crédito, né? Aí foi sacanagem, cara. Pô, botar um cara que não é historiador, mentiroso, para contar mentira, história, aí não dá, né? Mas do History, para mim, o personagem mais icônico é o Giorgio Tsoukalos. Eu vi uma série na History que eu até salvei na minha época ali, uma interessante sobre como é que era, acho que é a Bíblia Proibida e outro documentário chamado, de repente, espero que não cause constrangimento aqui, Jesus e o Sexo. Que o que acontece, historiadores, padres, inclusive, teólogos,
contam que se não houvesse reprodução, Jesus Cristo nunca teria existido. Aí contam, aí puxam a árvore genealógica, que se diz? Toda a árvore Sim. genealógica até chegar a Maria e José. Bem interessante a história. Uhum. Legal. O George é do Alienígenas do Passado. Uhum. Você sabe que quando começou o Alienígenas do Passado, ele aparecia todo direitinho, assim, né? Cabelo penteado e tal. Eu acho que ele foi ficando mais famoso e aí ele começou a aparecer com aqueles cabelos desse tamanho, né? Com cara de louco e bronzeamento artificial. Eu não tenho nem comentários para dizer sobre alienígenas passados. Eu só digo que eu não concordo. Eu acho que é o tipo de coisa que assim, ó, você tem que ouvir todas as histórias, entendeu? E aí depois você passa o filtro para ver o que pode ser que seja verdade, o que não. Não, mas o que eles fazem é eles olham um desenho num buraco aí e eles dizem, esse aqui é os aliens chegando. Pô, não, cara, não. É muito mais que isso. Para quem quer ver uma sériezinha com umas tecnologias aí mais recentes, assim, algumas meias que já estão em produção, mas não aparecem ainda, é Salvation. Não No vi Netflix. aonde isso. Netflix. Netflix. Bem legal a série. Uma série que me recomendaram esse final de semana, que não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas que é bem interessante para o nosso momento social e político, é Ozark. Eu assisti Black Mirror e tô aguardando ainda. Às vezes fica uma reflexão, né? Pô, será que isso vai acontecer? A gente pensa, não, isso é impossível. Mas talvez não seja tão impossível assim, né? Algumas coisas Se retratadas nos você, episódios. se você viu Black Mirror, pelo menos a primeira temporada, tudo que está sendo, que acontece ali, nada mais é do que uma sátira, ou talvez um exagero de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Aquele negócio dos caras que controlaram, né? Que sequestraram lá a princesa e só iam liberar se o cara transasse com um porco, né? E fosse televisionado, nada mais é do que uma crítica bastante profunda à nossa sociedade, que nós acabamos virando reféns daquilo que se produz, né, de mídia e de conteúdo, tá? A ponto de interferir na nossa vida de uma maneira bastante profunda e com um impacto social bastante grande. Sim, eu tenho, assim como um episódio também, o ódio na internet também, como seria se essas pessoas recebessem de volta esse ódio, mas de forma, esse desejo de que o outro morra de verdade, como seria? Também é Eu não me uma, é lembro uma... que episódio que é esse. Esse é o episódio aquele das abelhas, das abelhas que fazem ataque em massa às pessoas. Não, acho que eu não vi esse. Bom, eu não vou lhe dar spoiler. Mas é um Uhum. episódio interessante. Aí depois eles descobrem o porquê das abelhas, porque as abelhas tinham uma finalidade. Porque Uhum. no episódio conta assim que as abelhas estavam ficando sumindo cada vez mais. Aí criaram abelhas artificiais para tudo, para os processos, né? Nos normais, né? Levar pólen, Uhum. e mel e tudo mais. Eu acho que eu vi, sim. Eu acho que eu vi. Aí um cara consegue fazer consegue hackear um sistema Uhum. das abelhas e usar Sim, para. eu vi. É bem Eu vi esse. interessante. Outro também que eu considero assim o reflexo da sociedade, né? Aquele da 1 milhão de likes, acho que era. Ah, sim, sim.
que a Tem mulher... aquele da menina, da menina, aquela que só quer like, que é aquela? Isso, Sim, sim. Aquilo também é exatamente. Hoje, tudo que se faz, né, as pessoas elas estão direcionando as suas ações, né, e até a sua personalidade com base no que na percepção do outro, né, dos outros. Tá? E tudo aquilo tem que ser público. Então, por que tem essas criaturas que ficam falando um monte de abobrinha nas redes sociais? É justamente isso, porque elas precisam captar a atenção alheia. Tá? Sim, e às vezes falam absurdos, né? Mesmo sabendo que é besteira, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, terraplanismo, a gente, como, pô, nós somos das exatas aqui, né? Mas cara estudado falar em terra plana, falar que o homem nunca foi à lua e outras groselhas aí, né? Outras coisas. Você escutar um negócio desse e até observar a fundamentação, às vezes tem uns documentários que os caras fazem, eu acho que é bem interessante até para você, né, ver qual é a percepção. E às vezes tem coisas que os caras falam que tem fundamento, né? Ah, mas e tal coisa? Enfim, né? Agora, tem principalmente essas subcelebridades, né, que a gente vê hoje em dia, elas vivem só de mídias sociais. Né? Então, aparece lá uma pessoa que vocês conhecem aí, que é casada com um cantor de terceira categoria, né? Que a única coisa que sabe fazer é postar foto seminua no Instagram. Né? Sim. E não preciso nem falar de nomes aqui, que vocês já sabem quem é. Não, e vários exemplos, e não é nenhum, nem dois, nem três, são vários, né? E aquela coisa também, como eu vou dizer, às vezes, como diz, nós somos muito céticos não, vamos dizer assim, a gente trabalha aqui com exatas, então o que acontece? Aí não é querer me vangloriar, eu não sou mais que ninguém, mas às vezes uma topeira, uma pessoa que tá falando um monte de besteira, um monte de bobagem, ele tem uma multidão que acaba dando poder para um cara desse, de colocar ele na televisão, ou esse cara começar a ganhar dinheiro, ou esse cara virar um político. Ô, Kleber, Oi. tu citou que trabalha com exata, tu citou ali em relação à Terra plana e tudo mais. Mas me diz uma coisa, acredita em aliens? Ou extraterrestres, assim, vivendo em outro lugar do universo? Cara, não sei, eu vou te dizer assim que nesse caso nada me surpreende, porque assim, ó, como disse, o nosso planeta, como diz, é tão grande esse nosso universo, que acreditar, parece às vezes, alguns dizem que é ingenuidade. No caso, a pessoa acredita que os ufologistas dizem que é ingenuidade acreditar que a Terra é o único lugar do mundo onde tem vida. Do mundo não, do universo, né? Do universo. O mundo é o do universo. Eu tenho essa crença aí também, tipo, a única coisa que eu creio sim realmente ser um fato é nisso. Que existem seres vivos em outra parte do universo. Pelo fato de o universo ser mas o Pedro, você acredita que existem seres vivos em outra parte do universo que têm o mesmo nível de desenvolvimento que a gente, ou mais? Olha, eu acho que pode ser que sim. Eu acredito que sim, porque é muito complicado, tipo, é muito difícil só a gente, tá ligado? O universo é muito grande. Só a gente que tem esse, entre aspas, benefício de criar coisas, o benefício de existir, né? Eu acho que mais porque a nossa galáxia é uma das mais jovens, né? No universo. E, tipo, eu acho que essa é a única coisa que eu acredito e que não tem, tipo, nenhum fato, nenhuma prova concreta disso. É apenas isso. Até em Deus, eu lá tenho uma desconfiança, mas isso não vem ao caso. Mas essa é a única coisa que eu acredito que não existe fato, sabe? Porque não existe nenhum fato, nenhuma prova concreta que seres de outro universo
Existe. Não, você acha que não existe nenhuma prova concreta? Nunca foi revelado nenhuma prova concreta. Vamos lá. Acho que é uma pergunta, né? O que é considerado uma prova concreta? Olha, prova concreta que existe algum ser em outro planeta seria, sei lá, uma foto, um áudio, algo concreto, algo que a gente possa ver, tocar, ou que a gente possa olhar, ou ouvir isso. Tá. Mas e um asteroide que caiu na Terra com matéria orgânica fossilizada? Isso não prova nada? Como? Um asteroide que caiu na Terra e que tem matéria orgânica fossilizada. Aí... Se eu tenho matéria orgânica, eu tenho alguma forma de vida. Sim. Se ela está fossilizada, é porque já faz um tempo que ela foi incorporada, né, a um determinado mineral. E se ela caiu na Terra, é porque ela vem de fora. Tá? Pode ter sido fruto de uma explosão de um planeta. Entende que eu acho o seguinte, a gente já tem provas concretas, e aí é por isso que eu te questionei o que é uma prova concreta, que sim, existe vida fora, mas a gente ainda não sabe, nós não temos conhecimento de como ela é. Tá? A gente tem indícios. Wilson, falando nisso, tipo assim, ó, a gente vê muitos cientistas falando, mas não pode ter vida em tal planeta porque lá não tem oxigênio. Tá, mas quem precisa de oxigênio é nós. Uhum. O ser daquele planeta, talvez ele respire metano. Entendeu? Se é que respira alguma coisa, né? Se é que respira, se é que tem o mesmo tipo de organismo que o nosso, né? Porque para ter vida depende de alguns fatores, né? E mas no caso na Terra teve... vida que nem a nossa dependeu de alguns fatores, né? Uhum. E qual será que foi o fator que foi primordial para existir uma outra vida? Qual foi a mutação que ocorreu ali? Isso. Vai saber. A química ela é bem vasta, né? Coloca um tipo de alguma coisa aqui, outra ali, e gera outro, e vai saber o que aconteceu, né? Se eu não me engano, tem muitas hipóteses, né? Em Vênus, que descobriram uma sonda, né, fazendo aquelas varreduras, descobriram estruturas bem diferentes e que podem ser indícios de que existe ou existiu alguma forma de vida. E nós estamos falando da vizinhança. Tá? Assim como em Marte, eles já descobriram que tem... Não, na Lua eles descobriram água. Né? Em Marte, eu acho que também tinha indícios de água e outros recursos naturais. A gente vai longe com essa discussão, mas enfim, eu acho que é bem válido. Bem válido. Bom, eu vou deixar então essa proposta para vocês, né, vocês utilizarem essas ferramentas para os testes de ataque de negação de serviço. Tá? E aí a gente discute na próxima aula. Fechado? Perfeito. Beleza. Vamos testar aí. Como vamos tentar baixar esse Kali aí, fazer uma loucurada. Já fiz umas brincadeiras já aí, com o Kali já. Tinha uma empresa que fornecia internet aí, lá em Porto Alegre, perto da Arena do Grêmio, e os modems deles tinham uma senha que eram de 8 dígitos numéricos. Aí eu peguei e gerei uma word list e comecei a forçar... Eu não lembro o que eu usei, acho que eu usei o Raven, se não me engano,
pra fazer ataque de força bruta. Aí, tipo, Arcrack NG. isso, Arcrack NG. E aí ficou girando, tentando fazer diversos ataques de força bruta pra tentar achar a senha e, tipo, demorava umas 13 horas, porque meu notebook era meio fraco, 13, 14 horas e achava a senha. Daí, tipo, eu tinha a senha de uns 5, 6 pontos de internet, assim, da região, assim, por onde e, tipo, não pagava mais telefone. Não pagava plano. Onde eu andava ali por perto, eu sempre tinha internet, porque era simples de quebrar, né? E, tipo, tinha o sinalzinho, eu tinha um modem, uma antena, né? Uma antena de Wi-Fi Mas e era barulho. era o app, então. Era o app. Isso. E a grande parte dos modems dele acho que era tudo app. Mas tinha alguns que não dava para quebrar, alguns realmente não dava. Já estavam com WPA. Aí depois, acho que WPA 2, não sei. Aí depois eles começaram a trocar as senhas, mas dava pra te fazer uns negócios assim, tipo, 8 dígitos, sei lá, de 0 a 9, 8 dígitos, eu gerava uma word list ali e deixava rodando. E eu consegui quebrar alguns ali já. É bem legal. O cara acha que o cara é o hacker, né? Nossa, o Mr. Robot do Rio Grande do Sul. É bem legal. É bem legal. Fazer isso com os vizinhos aqui, com os vizinhos da volta aqui, com a vizinhança aqui da vila. Não, fora que eu ficava desautenticando os caras pra pegar handshake. Nossa, era muito engraçado, era muito legal. Eles começaram a desabilitar o WPS, né, nos equipamentos e até os telefones celulares com Android mais novos, eles não têm mais o recurso do WPS justamente por isso, né? Que você rodava crack e deixava ele em listening, ele deixava, sei lá, uns 2, 3 dias, ele identificava quando a utilização de WPS, né? Que aí o WPS, na verdade, ele é um problema de segurança, né? Ele facilita um monte de coisa, mas ele é um problema de segurança. Eu brincar com o cara, se tu pega umas ferramentas, uns tutoriais no YouTube, tu já começa a fazer um monte de coisa. E, tipo, é simples de fazer. Claro, o programa ali é complexo, mas usar eles são bem interativos. São bem amigáveis de usar. Tem bastante documentação das ferramentas que tem ele também. Sim, tem bastante coisa boa. E só que, claro, por exemplo, que nem um ataque de força bruta, dependendo da word list, é gigas de tamanho, né? É enorme. Não, é grande. Eu tinha essa daí, se eu não me engano, acho que deu uns 40 GB de 4 ou 40 GB, não lembro, de tamanho, só com números. Só de tipo de 0 a 9, 8 dígitos. Mas se é só de 0 a 9, eu acho que era 4 GB. Deu uma porrada, tipo, um arquivo considerável, assim, sabe? Só para números, assim, eu tinha um arquivo TXT, né? E foi bem grande, mas é bem legal. Essa experiência aí é legal. Só para você, vamos fazer um cálculo simples, né? E eu tenho 8 posições. Cada posição ela pode ter 10 números diferentes. Então, é 10 vezes 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 10. Tá? Então, olha o tamanho da lista. Isso é uma combinação numérica. É análise combinatória. Então, na verdade, eu tenho 10 na oitava. Quantidade de elementos é enorme. Então, tá, meu povo. Cansado ainda, nossa, era difícil pra caramba de até achar a senha. Sim. Bom, fica aí a atividade para a gente discutir na próxima aula. Quero saber o que vocês andaram aprontando. E qualquer dúvida, larga lá no Telegram que a gente vai conversando. Tudo certo, pessoal? Tudo certo, aí? fico a sugestão aí do desafio aí do Fuggle aí, quem conseguiu o final feliz aí, troca uma ideia aí. Porque é complicado, é difícil. Feitoria, então, até mais. Se o senhor conseguir, comenta com a gente, professor.
Tá bem, pode deixar. Eu É não verdade. sou um grande especialista, né? Mas vamos ver. Daqui a pouco eu dou sorte. Sim. Beleza, então. Tá bem. Então tá, pessoal. Grande abraço para vocês aí. Mãos à obra. Certo. Boa noite. Boa noite.